Ouvinte, boa noite. Também aqueles que estão nas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso boa noite. Estamos aqui, como ontem, em nossa residência, transmitindo a palavra do Senhor. Louvo muito ao nome do Senhor pelo privilégio de termos esta rádio em que é usada para divulgar o nome do nosso Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em mais de 23 anos que ela está em nossas mãos, milhares e milhões de pessoas têm sido alcançadas pelo poder de Deus. E neste tempo que estamos vivendo, tempo de pandemia do coronavírus, o Covid-19, nós estamos sem os cultos presenciais, então nós nos valemos para falar de Deus, falar do poder de Deus, falar de nós, servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, que somos adoradores. E eu quero ler uma palavra do Salmo 134, que nos fala: convite ao louvor a Deus. Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Infelizmente, não estamos na casa do Senhor. E a Bíblia nos fala a respeito do templo, a casa do Senhor. E nós hoje, nesta noite, um culto de louvor, adoração, o culto congregacional, quando o povo de Deus, aqui em Araras, quase em todos os pontos de pregação, o povo se reúne para a adoração. Não é um culto evangelístico, e sim um culto de louvor, de adoração ao nome do fazer. Damos graças a Deus, como dissemos, ratificamos de termos este instrumento em mãos para levarmos a palavra do Senhor até os confins da terra. Ontem recebemos da Idimeia, do Japão, recebemos de alguns países pessoas que ouviram a nossa mensagem. E eu louvo muito ao nome do Senhor por isso, daqui de Araras e de tantas as partes do nosso Brasil e também do nosso planeta. Então, esta palavra que lemos, bendizer ao Senhor, todos nós. E eu me lembro neste momento do Senhor Jesus Cristo, que teve encontro com uma mulher. Jesus estava na beira de um poço, chamado o Poço de Jacó. E eis que uma mulher veio para buscar água. E Jesus aproveitou o ensejo para levar a mensagem de salvação a ela. Para iniciar o diálogo, ele pediu água e ela ficou admirada. Mas como sendo eu uma mulher samaritana, e o Senhor, eu sendo uma mulher, e o Senhor um homem, porque havia rivalidade entre os judeus e os samaritanos, e entre os homens e as mulheres. Ela ficou admirada. Ela falou assim: olha, mulher, quem beber desta água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela não estava entendendo o que Jesus estava falando. Ela disse: mas espera aí, o senhor não tem um balde? O senhor não tem aí um recipiente para tirar água? Como o senhor está prometendo água para mim? E Jesus continuou a falar: olha, quem beber da minha água, do seu interior, nunca mais terá sede. E ela falou assim: olha, mas eu quero desta água que o senhor está falando aí então, porque
Aí eu não preciso mais vir aqui para buscar água. Ó, eu tenho que pegar um balde, uma lata, um latão, qualquer coisa para vir buscar água. O senhor oferece, mas que água o senhor tem? Então Jesus falou, vai, chama o seu marido. E então vem aqui. Ela falou, eu não tenho marido. Jesus falou, você disse a verdade. Você já teve 5 maridos. E o homem que está contigo agora não é seu marido. Ah, mas vejo que você... E aí continuou aquele diálogo. Ela disse, olha, Senhor, é o seguinte, se ouve falar que é nos montes que se adoram, ou se diz que é em Jerusalém. E Jesus disse, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas eu quero dizer para você, mulher, que vem a hora em que nem nos montes, nem em Jerusalém, mas por todas as partes, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E agora puxo a Bíblia Sagrada para ver aqui alguns versículos que eu quero analisar. São João 4 e versículo 19. Diz assim: a mulher então disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Tudo isso eu já falei, mas eu estou lendo aqui na Santa Palavra. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou, o que o Senhor está querendo? O que ou por que o Senhor está falando com ela? Queridos, nós vemos aí, através desse diálogo, quanto que nós aprendemos. Quantas vezes que aparece a palavra adorar, adoradores, adorarão e outras conjugações do verbo. Nós somos chamados para adorar. Mas, tão logo eu creio que estaremos na casa do Senhor, juntos, congregados para o louvor congregacional. Por enquanto, obedecendo às nossas autoridades em nossas casas. E tantos quantos estão me ouvindo e tantos quantos estarão me vendo, nós teremos uns momentos de louvor e adoração em que nós estaremos levantando as nossas mãos. É o que fazemos todos os domingos na casa do Senhor, também todas as terças-feiras e algumas capelas aqui nas quartas-feiras, chamado culto da família, que é um culto muito lindo, maravilhoso, em que as famílias se reúnem e se unem e abraçados, todos glorificam o nome de Deus. Que estes acontecimentos
São acontecimentos que estão vindo, que desde os tempos depois da partida de Jesus, muitas pestes têm vindo, como a peste negra, peste bubônica e tantas outras, de tempo em tempo. Nós estamos vivendo o princípio das dores e a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Eu ouvi nesses dias pessoas dizendo que o povo de Deus na casa de Deus. Eu disse ontem, ratifico hoje, na minha visão, no meu entendimento, é justamente o contrário. Penso que muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor esfriaram e achando que estão bem, sozinhas, elas estão ficando com remorso. O remorso não adianta. O melhor é o arrependimento e que comecem a ler a palavra de Deus, que acompanhem as nossas mensagens, a rádio, os programas de rádio que temos, das 18 horas às 19 horas, depois das 22 horas às 23 horas, depois o Refúgio Madrugada que começa à meia-noite e vai até às 5 horas da manhã. Quanto e durante o dia, nessas mensagens institucionais que leva uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de estímulo. Então eu creio que haverá um grande despertamento por parte dessas pessoas. E quando passar esta fase tenebrosa que está amedrontando tantas e tantas e tantas pessoas, fazendo previsões, quantas pessoas vão ficar doentes, quantas pessoas vão morrer, eu creio no poder de Deus. Estamos obedecendo a todas as orientações de nossas autoridades médicas. Estamos em quarentena, estamos isolados, mas não de Deus. Nesses dias é que mais eu tenho orado. Tenho orado meio-dia, tenho orado às 18 horas, tenho orado à meia-noite e outras horas mais que temos orado e clamado e levantado as mãos. Aqui em nossa residência eu tenho meu lugar de oração, é específico de oração. Neste lugar nem atendo telefone, não tem conversas particulares, nem com a esposa e nem com os filhos. É um lugar específico de oração e ali eu choro na presença de Deus. Ali Deus tem falado muito comigo, Deus tem tocado muito fundo no meu coração e na minha alma, e muitas revelações da parte de Deus que eu tenho recebido. Então, Jesus Cristo está às portas, e quando Jesus Cristo voltar e arrebatar, as mortos vão ressuscitar, conforme diz o apóstolo São Paulo. E os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e iremos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Felizes são todos estes que terão este privilégio de ter um encontro com Jesus nos ares, lá nos céus. Jesus, nesta ocasião, não porá os seus pés na terra, mas iremos encontrá-lo nos ares, segundo diz o apóstolo São Paulo, que recebeu a revelação do Espírito Santo. Nesta ocasião, não. Nesta ocasião, alguém muito forte, político muito inteligente, isto é, o próprio diabo encarnado, assim como Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, este nasceu de uma mulher, nasceu de uma virgem. Eis que o diabo também terá um corpo, nascerá de uma mulher. E se Jesus está para voltar por esses dias, já é um homem feito, que está
conosco aqui no planeta. E assim que Jesus levar a sua igreja, ele encarnar para dirigir o planeta durante 7 anos. A palavra do Senhor nos ensina que 3 anos e meio ele dará a oportunidade religiosa, haverá o chamado ecumenismo, a fusão de todas as religiões, mas no final de 3 anos e meio, ele verá que está sendo traído por alguma nação poderosa e ele começará a grande tribulação, a grande perseguição, em que as pessoas desse tempo, conforme está no livro do Apocalipse ou no livro das Revelações, as pessoas dirão: montes caiam sobre nós, montes caiam sobre nós, nos mate, não aguentamos mais. No final desses 3 anos e meio, isto é, em completando 7 anos, eis que Jesus descerá juntamente com aqueles que foram ressuscitados e aqueles que foram transformados, num abrir e fechar de olhos, num corpo glorificado. É um corpo como o corpo de Jesus. E São João, na sua primeira carta, no capítulo 3 e versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Que alegria ver Jesus. Quantos de nós cristãos que tivemos um encontro com Jesus, às vezes pensamos assim: ai, mas se eu fosse como o apóstolo Pedro, ai, se eu fosse como com Jesus, e tiver aquela ceia com Jesus, ai, e que podia pegar na mão de Jesus. Nós não tivemos esta oportunidade, mas o nosso privilégio será maior ainda, de estar depois do arrebatamento para todo sempre com Jesus. No final dos 7 anos, então, Jesus voltará conosco, porque nestes 7 anos de tribulação na terra, será 7 anos das bodas do Cordeiro. A igreja de Jesus Cristo é chamada de esposa ou noiva, nesta linguagem alegórica, e ele é chamado de esposo ou de noivo. 7 anos, Jesus descerá conosco e vai prender o anticristo, e jogado num poço, jogado num abismo. E ele, o Senhor Jesus Cristo, vai reinar aqui no planeta, não por 10 anos, 100 anos, 200 anos, mas por 1000 anos. É o famoso milênio que nós, os pregadores, por toda a face da terra, pregamos, o tempo do milênio. 1000 anos, amado e querido ouvinte, internauta, você que nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, você que está firme com o Senhor Jesus, firme-se mais ainda. Agora, você que esfriou, volte a aquecer, deixe o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Levante as mãos para Deus e glorifique o nome do Senhor. Eu tenho certeza que isto vai passar, esta pandemia vai passar, e nós estaremos juntos. Nós temos 29 pontos de pregação, sendo um na zona rural, e é uma alegria. Na verdade, como servo de Deus, como pastor desta igreja, há 48 anos aqui nesta cidade, da minha casa, eu olho para a rua, aí, do meu quarto, e que tristeza ver que não tem carros na frente. Que tristeza, como hoje, perto das 18 horas, não ver o povo passar, as multidões que vão chegando à casa do Senhor. Dói na alma, dói no coração.
Mas o que é que vamos fazer? Mas as lutas vão passar. E como nos diz que a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. É um cântico que nós cantamos na igreja, louvando e exaltando ao nome do Senhor. Os céticos, os perseguidores da igreja do Senhor Jesus Cristo, principalmente em se tratando da igreja do Evangelho Quadrangular, aqui nesta cidade, com milhares de membros, pessoas fazendo postagens, e agora eu quero ver cultos, e então as pessoas não vão levar os seus dízimos à igreja, não vão levar as suas ofertas, e agora que eu quero ver, tudo vai acabar. Meu querido, infelizmente, para você, esse seu gosto, essa sua maldade, não tem nenhuma chance. Porque a estrutura da igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Araras não necessita de cultos para o povo de Deus levar à casa do Senhor os seus dízimos, e durante o dia, durante a noite, nós vemos pessoas chegando. Existem muitos lugares em que só o povo da igreja sabe o lugar de colocar a sua contribuição. Portanto, às vezes segunda-feira, às 8 da manhã, às 10, 10 e meia, o dia inteiro, pessoas estão chegando e trazendo seus dízimos e trazendo suas ofertas. Portanto, eu não tenho nenhuma preocupação, porque a igreja que eu pastoreio não é minha. Eu nunca disse, nestes 52 anos de ministério, a minha igreja em Araras, a minha igreja em Santa Gertrudes, a minha igreja em Conchal. As três, com a graça de Deus, fundamos Cândido Mota, Santa Gertrudes e Conchal. Somente aqui em Araras, quando chegamos, já havia 5 anos. Eu nunca disse a minha igreja, e eu sempre digo a igreja do Senhor, da qual eu sou o pastor, o homem chamado por Deus para pastorear, para liderar o povo de Deus. Portanto, não tenho nenhuma preocupação. Temos feito construções gigantescas, como há mais de 30 anos a catedral, éramos menos de 300 membros. O Brasil ficou espantado. Depois construímos o acampamento, depois a casa pastoral. Não existe uma casa pastoral no Brasil como a que nós moramos, que Deus nos deu a graça para construir. Não existe um prédio de educação como temos aqui em Araras. É o maior edifício da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Estamos numa cidade com 130 mil habitantes. Portanto, eu não me preocupo. A igreja do Senhor Jesus. Ser honesto, é ser transparente, é ser correto, é ser temente a Deus. E estas qualidades, com a graça de Deus, eu tenho recebido do Senhor. Porque um dia eu darei conta. Portanto, meu ouvinte que vai me ouvir e que pensou de ter este prazer da igreja do Evangelho Quadrangular em Araras ser derrotada nesses tempos, não. Este gosto você não terá. Eu creio que muitas pessoas da igreja, porque nunca ninguém obrigou alguém a devolver o dízimo, nem a igreja e nem o pastor. Quem estaria me obrigando a devolver? Eu sou o pastor, colocado nas minhas mãos. A família também. Somos fiéis. E nós temos milhares de fiéis mesmo nos seus dízimos e nas ofertas. E eu creio, é o que eu tenho recebido de Deus, que algumas pessoas que pararam de devolver o dízimo, elas nesse tempo voltarão, porque elas estão temendo ao Senhor.
e elas estão vendo que estão perdendo a oportunidade de ser mais e mais abençoadas. E eu deixo essa palavra para sua meditação, sua reflexão. E agora, em primeiro lugar, eu quero levantar as mãos e fazer uma oração de adoração pelo rádio ou os canais que nós já informamos. Levante sua mão. Soberano Deus e eterno Pai celestial, em cuja presença estamos nesta hora. Eu estou aqui, mas em todo o Brasil, Senhor, não só aqui em Araras, estado de São Paulo, mas em todo o Brasil e no planeta. Existem pessoas que estão nos ouvindo e há algumas pessoas que estão nos vendo. Então levanto as minhas mãos e elas também levantando as suas mãos, porque a palavra do Senhor nos diz, nas palavras do apóstolo São Paulo: levantai mãos santas, sem ira e nem contenda, levantai as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Ó, o meu louvor, a minha adoração e a minha gratidão. O Senhor me salvou há 58 anos, dentre os quais 52 anos de ministério. Tenho levado a palavra do Senhor a milhares e milhares de pessoas, e as pessoas têm aceitado Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Glorifico muito ao nome do Senhor pela tua bondade, ó Deus, pela tua misericórdia. E eu tenho experimentado, Senhor, esta palavra do Salmo 23, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longo. Seja louvado, o teu nome seja exaltado. Nós adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. Receba meu louvor, minha adoração e a minha gratidão. A gratidão por todos os benefícios, todos os milagres, todas as maravilhas que o Senhor tem operado, e a adoração porque o Senhor é o único Deus, Deus único que criou os céus e a terra e todo o universo. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Reina o Senhor para sempre, existe e subsiste eternamente. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória ao Santo. Prezado e querido que me ouve, que me vê, temos um pensamento que eu recebi num grupo de superintendentes que eu quero ler para que possa trazer, quem sabe, um benefício para você, o senhor, a senhora, vossa senhoria. Em tempos difíceis de pandemia, vale lembrar de Avicena, médico e filósofo árabe, pai da medicina moderna, que disse: a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade da doença, é o primeiro passo para a cura. Bem, não havendo a doença, então não precisamos pensar em cura. Com a graça de Deus, não estamos doentes. Vamos isolar. Vamos isolar também a primeira. A imaginação é a metade da doença. Esta doença é contagiosa. E às vezes a pessoa com tanta preocupação, ela não é contagiada pelo vírus, mas ela passa a ter uma outra doença, uma outra enfermidade, ter dores no corpo, sentir o coração bater forte, porque é sempre assim há muitos anos. Um médico disse a um pastor: 95% das pessoas que passam pelo meu consultório deveriam primeiro passar pelo seu escritório, porque são doenças na alma. E às vezes chega no consultório médico e o médico vai ver que não tem nada, é apenas uma preocupação. Então, olha, a imaginação é a metade da doença. Vamos eliminar isso. Vamos confiar no Senhor e seguir todas as regras, as orientações de higiene que os nossos profissionais estão nos passando. E eu repito, vamos ficar com essa: a tranquilidade é a metade do remédio. Como ontem, fazer uma oração colocando a mão aqui no globo, globo terrestre, e eu vou orar para que o nosso planeta seja abençoado.
Ó soberano Deus e eterno Pai celestial, eu glorifico o nome do Senhor pelo privilégio de estar com vida, pelo privilégio, Senhor, de pregar esta mensagem de adoração ao Senhor, porque nós somos adoradores, todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, que receberam a vida eterna, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Eu estou com a mão aqui neste globo e eu abençoo, Senhor. Aqui está o nosso Brasil, aqui estão todos os países, Senhor, o nosso planeta. Eu coloco as minhas mãos e eu abençoo, Senhor, até os confins da terra, e este mal que seja repreendido pelo nome do Senhor Jesus. Pelo nome do Senhor Jesus, a bênção esteja com estas pessoas, ó Deus, nos países, e aqui no Brasil já há algumas que estão infectadas, que sejam abençoadas, sejam curadas. Pedimos com fundamento no nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Prezado e querido ouvinte, prezado e querido internauta, que Deus abençoe rica, poderosa, abundantemente. E na próxima terça-feira, às 20 horas, teremos o culto de bênção, o culto da família, em que estaremos pregando mais uma mensagem sobre a família. A família é um projeto de Deus, é um planejamento de Deus. Quando Deus fez o homem Adão, e depois de uma de suas costelas fez a mulher, e deu a ordem: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então nós queremos falar sobre a família. Seja eu quem estará falando, ou seja um dos meus pastores, um dos meus assessores, de duas dezenas de pastores aqui em tempo integral. E quero dizer também que o nosso plantão 24 horas continua. Nesta hora tem um plantonista, um pastor, um ministro, um homem de Deus. Eu sei quem é que está no plantão agora, que está aí para atender todas as pessoas que precisarem. E quando chegar meia-noite entra outro, às 6 horas da manhã entra outro. Então não fica nem um minuto sem o plantão espiritual. O plantão espiritual é um pronto socorro espiritual. Portanto, me despedindo agora, quero dizer, fique com Deus e fique em paz.